Olá, boa tarde, né? Já é boa tarde. Nossa conversinha matinal no Facebook. Tava pensando em fazer vídeo no YouTube, mas demora muito, tem que editar e lá eu vou postar outras coisas mesmo. Então vou fazer algo aqui mais direto, mais rápido, né? Ao vivo e a cores. Botei esse título, por que que o Brasil não tem jeito? Ok, vamos a analisar. Vamos lá. Eu tava observando, né, fazendo uma análise desses meses de governo, né? Porque é o que a gente deve fazer, né? A gente deve observar em quem a gente vota, não é verdade? Ainda mais nos cargos mais altos, são os mais em evidência. E eu tava percebendo que o governo, né, do Bolsonaro, que não é o Bolsonaro, é o governo que gira em torno do Bolsonaro, né? Ele é um presidente que tem toda uma estrutura, né, ao redor dele. Assim, não existe o governo Lula. Lula é um líder que tem, né, as pessoas em volta, a não ser que seja uma ditadura. Então, estava aqui pensando, por que o Brasil não tem jeito? Mas, pô, Roberto, é uma coisa meio dura você falar isso, o Brasil não tem jeito, né? Como assim? Não pode ser tão radical assim. Mas eu vou ser sim. Por quê? O Brasil tem jeito? Até tem. O Brasil até tem jeito, né? Jeito, digo, em que sentido? Ser um país que vai para frente, um país que avance, um país que melhore as condições das pessoas. Mas vamos fazer aqui uma análise técnica mais apurada. Por que o Brasil não tem jeito? Em certos aspectos, dificilmente vai ter jeito. Isso parece meio triste, mas quando a gente reconhece que nós temos um problema, pelo menos é um ponto de partida, não para a gente desistir. O Brasil que a gente conhece hoje, ele realmente não tem jeito. O Brasil que tem jeito é um outro Brasil. Vamos analisar por partes, vocês acompanham comigo, pode discordar à vontade. É diferente de militante, eu não imponho a minha verdade, eu trago apenas opiniões, né, de observações que eu faço, de algumas certezas que a gente vai tendo ao longo do ano, que a gente vai depois vendo se está certo ou errado, né? Muita coisa que eu tinha certeza, depois eu fui ver que não era bem assim. Mas existe uma fundação base que a gente não pode fugir, né, do conhecimento, que é o seguinte. É... Uma coisa que o brasileiro entende errado é que presidente por si só não resolve nada. Ele não tem poder para resolver tudo sozinho. Aí seria uma ditadura. A gente já conhece várias, né? Tem a ditadura que a gente diz que é a militar, a ditadura comunista, a ditadura teocrática. Todo governo que é centrado em um único poder, um grupo ou uma pessoa, é uma ditadura autoritarista. Aí vai entra na questão de que é um regime autocrático, ditatorial, por aí vai. É. E outra coisa, a gente vive um país que tudo funciona na base do jeitinho, né? Por exemplo, vou dar aqui com um exemplo. O Lula, ele só ganhou as eleições depois de muito insistir, porque ele teve que fazer os conchavos certos. Ele se aliou às pessoas certas, senão ele não ia ganhar nunca, ok? Uma coisa que você que é muito jovem, você não lembra, mas eu era jovem, tinha sua idade, eu lembro, e muitos professores que dão aula para vocês hoje fizeram parte dessa geração. Nós tínhamos um presidente chamado Fernando Collor de Mello. Esse cara foi acusado de tudo que é tipo de corrupção que você pode imaginar. Nada que os outros não botaram da Ágata. Não que as pessoas que tiraram ele de lá também eram corruptas. Mas por que o Collor saiu? Porque ele fez uma corrupção que não agradava ali ao grupo que estava ali. Então fizeram todo esse esquema. A gente foi acreditando que a gente podia fazer alguma coisa, que a gente pediu o impeachment, mas o impeachment não foi por nossa causa, foi por causa de uma pressão popular da mídia, não tinha internet nessa época como tem hoje, para você ver os dois lados, se você quiser, né? Você ver como cada grupo pensa, você pode pesquisar, não, antes era uma única opinião, você tinha que aceitar aquela opinião. Beleza. E aí, eu votei no Lula para presidente, né? Votei sim, não tem nenhuma preocupação, né? O pessoal fala que eu sou bolsominion, né? Não sou bolsominion, eu já votei no Lula, por incrível que pareça, né? Aí acontece o quê? No governo Lula, né, nesses anos todos que o PT estava no governo, quem eu vi
junto ao governo de Lula, da Dilma e desse pessoal todo. Collor. Eu falei, Fernando Collor? Mas ele não sofreu impeachment do próprio pessoal de esquerda que não queria ele, tal, tal. José Sarney, um dos caras mais corruptos que esse Brasil já teve. Ele praticamente manda no Maranhão, ele e a família dele. Ué, eu não entendi. Por que que o PT tá se aliando a um pessoal que eles sempre foram inimigos políticos, inimigos do povo, tal? Por que isso? Aí eu descobri, eles precisavam desses acordos para se manter no poder. Tá entendendo? Beleza. Então, aí foi aquela corrupção generalizada, né? E o mais engraçado é que a mesma emissora, a Globo, que era totalmente contra o PT, que botou o Collor e tirou o Collor, depois começou a admirar o Lula, começou a apoiar o Lula, falando que finalmente um brasileiro, um pobre, um povo tá no poder. Temos um metalúrgico, um analfabeto no poder. Aí começou a vir todos aqueles escândalos. E aí a mesma Rede Globo que apoiava, agora começou a demonizar o Lula. Beleza. Aí depois de eu ter Lula, Dilma e o finalzinho do Temer, a gente teve. Aí veio as novas eleições. Aí nós tínhamos lá a volta do PT, com o Haddad e o Lula preso. Tinham outros candidatos ali que não tinham muita chance. Tinha o Bolsonaro. E a questão é o seguinte: diferente de quem é militante, tem uma visão limitada, né, do seu mundo, do seu micro-universo. Por exemplo, quem é militante de esquerda, todo mundo que não pensa igual a ele está errado. É o tal do fascista. Só que o problema é que o cara não sabe o que realmente é fascismo. Um Estado socialista ele está muito mais voltado para o fascismo do que um Estado capitalista. Porque o fascismo ele tem a ideia de você idolatrar o Estado. O Estado é Deus, o Estado é tudo. Você não pode questionar o Estado. E é justamente o que muitas pessoas não querem, que o Estado tenha tanto poder, que mande tanto, né? Que aí você tem problemas no caso de você ter péssimos serviços. A gente vê que, infelizmente, os serviços públicos no Brasil são horríveis, são péssimos, né? Correio, um serviço muito ruim. A gente sabe disso. Era para ser bom, né? Os órgãos públicos não funcionam propositalmente. Mas aí eu pergunto uma coisa aqui, o serviço público não funciona para que eu possa usar uma desculpa para privatizar. Beleza, se os serviços públicos, quem comanda são os órgãos públicos, por que os órgãos públicos, então, não fazem um bom gerenciamento para as pessoas não quererem que sejam privatizados? Tá entendendo aonde eu quero chegar? Beleza. Aí acontece o seguinte, e teve essas eleições, e aí teve um pequeno problema. Por quê? Para o segundo turno, nós tínhamos dois candidatos bem, né, antagônicos, o Haddad e o Bolsonaro. Eu tô ciente de que o Bolsonaro tem muitos eleitores extremistas, racistas, preconceituosos, eu sei. Eu não sou bolsominion, eu não idolatro político. Mas as pessoas que votaram no Bolsonaro, uma boa parte da população estava cansada de quê? Vamos lá. Primeiro, os cristãos, muitos deles, a grande maioria, né, votou no Bolsonaro. Muitos não, né? Por quê? Porque o camarada sabe, ele que tem um mínimo, o cristão que estuda, tanto evangélico quanto católico, mas o evangélico mesmo, católico nem, porque ele tem lá uma história lá atrás de lutas sociais, né, com a esquerda, onde eles se uniram em prol de um Brasil melhor, né? Quem é cristão e estuda o cristianismo, estuda o comunismo, sabe que o comunismo não se dá com o cristianismo. Não da nossa parte. A pessoa pode ser aquilo que ela quiser. Mas uma das vertentes do comunismo é que a religião é um mal, é o ópio do povo, é um mal. Tem que ser extirpado. Karl Marx, quando falava sobre mal da religião, a religião predominante de onde ele morava era o protestantismo. Não era o budismo, não era o espiritismo, não era o protestantismo. Então, quando ele fala de religião, ele fala da religião protestante. Então você já vê que há um certo preconceito do comunismo e do protestantismo. Mas o protestante, ele tem a vida secular dele, tem a vida de fé, e o Estado é o Estado.
O Estado é uma coisa, a religião é outra, cada um tem a sua, respeito mútuo e que tal. Só que aí tem outra coisa. O camarada que não é de esquerda, o camarada que defende, sabe, a família tradicional, o cara não tá nem aí se outra pessoa é homossexual ou não é, mas ele defende a família dele, pai, mãe, filhos, tal, né? Tenta ter uma estrutura social, vai à igreja, é, vive em áreas violentas, ele é trabalhador, ele vê como que a questão do Brasil, o crime é muito, a justiça é muito complacente com o crime. Então, essa pessoa, pô, vou dar um voto no Bolsonaro, um voto de confiança para tentar mudar alguma coisa. Beleza. Só que o problema é o seguinte: quando você ganha uma eleição, seja para prefeito, governador, para presidente, então nem se fala. Você esbarra com diversos problemas no Congresso. Primeiramente, para você conseguir as coisas, você tem que dar cargos, tem que oferecer suborno, você tem que oferecer um monte de vantagens, você tem que se vender. E quando você se vende, você perde a sua autonomia. Então você tem duas opções: ou você se vende e faz o que você quer e se corrompe, ou você não se vende, mas não aprova nada. O problema é que se você não aprovar certas mudanças na estrutura do Brasil, não vai funcionar, não tem como funcionar. Aí teve aquela polêmica da reforma da Previdência. Se a reforma fosse tão ruim, tão boa, né, para os políticos, eles já teriam aprovado da maneira que está. Só que eles querem botar um monte de emendas para ficar bom para eles. E aí aprova uma reforma que é ruim para as pessoas e é boa para eles. Eles vão chegar lá na frente, viu como esse governo não presta, ferrou com o povo. Mas eles estão boicotando uma reforma que pega a maioria das pessoas e cada um pague segundo aquilo que tem que ser pago. Os ricos pagando mais, os pobres pagando menos. E a questão é a seguinte: eu acho que dificilmente a reforma da Previdência vai ser aprovada da maneira que deveria ser, porque o Congresso em si, os deputados e os senadores, vão boicotar. E a mídia, como não está mais, tipo assim, com relação, por exemplo, à Globo. A Globo, eu sempre, eu pude perceber, conforme eu fui ficando mais velho, ela se assemelha a uma grande prostituta, né? Ela dá para quem dá mais dinheiro, né? Ela apoiou o regime militar, sim, né? Durante muito tempo foi inimiga declarada da esquerda, do Lula. Até pouco tempo atrás o PSOL e o Freixo era taxado de terrorista. E hoje em dia, como é interessante para a Globo combater esse governo que não está dando aquilo que ela quer, apoiar esses mesmos candidatos que eram inimigas. Então você vê o Freixo dando entrevista na Rede Globo, na Globo News, a Globo dando voz. Toda vez que tem um deputado ou um vereador que vai falar lá, é pela PSOL. Ué, PSOL? Como assim? Por que isso? Porque é interessante, né, você minar um governo que você não concorda, apoiando quem é rival. Então é aquela velha história: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então você vê hoje, estranhando a Rede Globo, que sempre foi contra esses partidos de esquerda, apoiando, dando voz, dando vez, dando oportunidades, entendeu? Falando bem. Mas por quê? Porque interessa. Só que esse pessoal esquece que a Rede Globo, ela abate, ela levanta e ela também abate. O dia que esse povo não for mais interessante para Globo, eles com certeza vão abater, vão destruir esses mesmos candidatos que hoje estão puxando o saco da Rede Globo. Então você tem um Congresso que funciona à base de mamata, de corrupção. Você tem educadores, a minha classe, que não educam, mas militam em torno de uma ideologia falida, que não funciona, não mostram todas as vertentes do processo do conhecimento. Você tem alunos alienados que não querem ouvir a verdade, não querem saber o que realmente está acontecendo. Você tem uma população muito corrupta, em sua grande maioria, tudo é o jeitinho. Você você trabalha em escola, tudo funciona no toma lá da cá. Eu vou ganhar um ponto, eu vou ganhar vantagem, eu vou ter isso, é o toma lá da cá, toma lá da cá. Então isso não adianta. Isso é uma estrutura de um país que não dá certo, nunca vai dar certo. Entendeu? Uma coisa que pelo menos eu pude perceber,
falando desse governo, já que a gente vota, a gente tem que ter autocrítica. Pelo menos não está tentando fazer conchavos. Entendeu? Não está fazendo conchavos com a elite política para conseguir as coisas. E não está conseguindo fazer nada. E a gente vai lá protestar, né, para voltar a um sistema de corrupção que sempre teve. Mas porque eu não gosto dessa pessoa, eu milito por uma causa e estou me lixando para o meu país. Estou me lixando até para a educação. Eu quero que a minha ideologia vença, independente de quanto isso vai prejudicar as pessoas. Então, assim, é muito complicado. Isso é um dos motivos que o Brasil não tem jeito. Que, infelizmente, nós nos acostumamos com a corrupção, com um jeito fácil, com achar que vai aparecer um salvador da pátria que vai resolver tudo. Era assim com o Lula, quem votava nele achou que o Lula era um santo que ia resolver tudo, agora achou que o Bolsonaro... Ele não vai resolver as coisas. Mas uma coisa eu falo, pela primeira vez, graças à internet e à mídia e às redes sociais, muitas pessoas não estão caindo na onda do que a grande mídia está falando. Tá vendo as denúncias, mas tá vendo que o cara tá se esforçando para fazer alguma coisa boa. Não tô dizendo que ele é bonzinho não, gente. Não tô endeusando ninguém não. Mas eu sei o que é você sofrer injustiça e calúnia tentando fazer o certo. Aí puxa o passado dele, porque lá tá... Gente, quem não tem o passado podre? Eu tenho, você também tem. Muitos desses partidos de esquerda têm podres que não sabe, não tem noção do que eles fizeram já. É pura hipocrisia, sabe? É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. E essas mesmas pessoas que só querem colocar os candidatos deles, quando o país estiver afundando de novo, tiver com outros problemas de novo, aí vai vir no Facebook fazer textão contra a corrupção, contra a política. Cara, você merece isso. Você merece. Que você é um cara que não pensa. Você é um cara que não estuda, que não lê, que não se informa. Entendeu? Hoje em dia, as pessoas não querem se informar, elas querem que alguém pesquise para elas e dê tudo mastigadinho. E aí você mastiga o que você quiser. Se eu quiser ensinar algo totalmente errado, segundo aquilo só o que eu acho, eu posso fazer porque ninguém se informa. Ninguém se informa mais. A gente compartilha as coisas no Facebook sem nem sabe, nem vê o que está compartilhando. E aí paga mico. Entendeu? É o que a gente mais faz. E isso é um problema, né? É um problema, porque assim, enquanto as pessoas ficam preocupadas em se dividir, porque eu não gosto do político A, eu não gosto do político B, o que é melhor para o país? Tá, temos um presidente, ele quer fazer o quê? Isso. Por quê? Por causa disso, beleza. Se o cara fizer algo errado, fizer algo que vai prejudicar, pô, eu sou contra, não deve fazer isso, o cara tá se queimando, o cara tá se desvirtuando, só que eu não sei o que acontece nos bastidores. Eu só sei o que a mídia passa pra mim. Que nem esse lance do corte da educação, que eu vou falar num outro vídeo. Eu achava, pô, como assim? Tu cortar 30% da educação? Como assim? Depois eu vi que não era nada disso. E a pessoa, quem é o leigo? Assim, duas pessoas que não prestam nessa história. É o pseudo-jornalista que informa errado, de propósito, de maldade. E o educador que também sabe da verdade e não informa certo. Tem o falso jornalista que nem pesquisa nada e tem o falso educador que fala as coisas sem pesquisar. Fala o que ele acha e dane-se. Não é por aí não. Entendeu? Então, infelizmente, a gente vive em um país assim. Um país que no final da última manifestação queimou um ônibus. E o cara posta isso no Instagram se achando o máximo. Um ônibus que quem usa são os trabalhadores. Com certeza que esse cara não usa ônibus. Tem o carrão dele, ou só anda de Uber pra lá e pra cá. Aí queima um ônibus que é caro, é difícil repor um ônibus. Quem usa ele? É um trabalhador, vai fazer falta pra esse cara. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tipo, quando você para pra pensar um pouquinho, as coisas não são bem como a gente pensa que é. Tem muita coisa por trás disso. Então, eu hoje em dia eu desconfio de tudo que me informam. Eu desconfio de tudo. Eu procuro pesquisar, procuro me alinhar. Mas mesmo assim é impossível a gente se informar de tanta coisa. Então é isso. O Brasil não tem jeito nesse sentido, porque a gente se acostumou com a corrupção.
A gente quer as mudanças, mas não quer se sacrificar pelas mudanças. A gente quer que alguém vá lá e faça tudo. Quer que um presidente entre e faça tudo sozinho. Ele não vai fazer não, meu filho. Ele não vai fazer. Tem toda uma estrutura por trás dele, destruindo ele. Você tá entendendo? Então, quando você começar a se informar mais, pesquisar mais e lutar pelo que é certo, aí sim, aí as coisas começam a mudar. E aí dói. E aí dói. Porque vem a crise, vem os problemas, vem a perseguição, vem o isolamento, vem o descrédito. Aquelas pessoas que não concordam com essa estrutura toda errada, que queriam a mudança, esses são os fascistas, são os loucos, são os malucos, são os intolerantes, são os homofóbicos, são os racistas, entre aspas. Tá entendendo? É complicado. Lutar pelo que é certo é complicado, muito complicado mesmo. Entendeu? Eu sou filiado ao CEP e faço questão de lá, descontam 40 conto do meu salário todo mês para eu poder falar, para eu reclamar de uma coisa que eu faço parte também. Entendeu? Infelizmente hoje em dia, não todo o CEP, mas uma boa parte dele, eu não acredito que realmente faça pela educação. Você só botar um trio elétrico gritando, fora Temer, fora Crivella, fora Bozo o tempo inteiro, isso vai resolver o quê? Isso vai resolver o quê? Se o certo deveria as pessoas trabalharem para a educação ter uma estrutura melhor, independente de que governo esteja. Uma estrutura decente, uma escola decente, uma boa estrutura com as pessoas com educação, de preservar a sua escola. Entendeu? Eu acho muita cara de pau, as pessoas depredam a escola, roubam as lâmpadas da escola, quebram as portas, aí quer protestar, quer os meus direitos, mas não sabe o mínimo de respeitar a sua casa, que é a escola, que é paga com o nosso salário também, com o meu e com o teu. E independente se está na favela ou não, é paga com os impostos de todo mundo. Nós mantemos a escola. Eu sou servidor público, eu sou pago com o dinheiro dos impostos da sociedade. A minha tarefa é servir a sociedade, é tratar eles com respeito e eles me tratarem com respeito também. Mas isso está muito difícil, o respeito ao próximo. Tá bom? Abraço, até mais.